Pedro Caixinha, novo técnico do Santos, o treinador português que estava no Red Bull Bragantino nas últimas 2 temporadas. Ele começa no Red Bull Bragantino com uma temporada interessante pela equipe de Bragança Paulista, só que nessa temporada atual ele acabou tendo algumas dificuldades que culminaram a sua saída do Red Bull Bragantino. Vamos falar as características de Pedro Caixinha, como que o time do Caixinha se comporta durante as suas partidas. E uma coisa que é importante a gente, logo de cara, deixar bem claro. Ele vem de um projeto, o Red Bull, onde eles gostam de contratar jogadores promissores, lapidam esses atletas para que possam ser vendidos. Ou seja, é um treinador que sabe trabalhar com a base, sabe dessa importância técnica e financeira para os clubes também. E com certeza isso pode ser um ponto positivo aqui no Santos. Não à toa que o Pedro Martins, novo CEO do Santos, deu esse voto de confiança para Pedro Caixinha. Mas vamos entender melhor como o treinador gosta de montar as suas equipes, as suas características, e para isso convidei o Davi, do PFQL, para falar um pouquinho de Pedro Caixinha. Já peço para você deixar o seu comentário falando se você gostou de Caixinha no Santos, se você gostava da ideia de Quinteiros, outro treinador. Quero saber a opinião de vocês. Confiram aí, junto com o Davi. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi, eu sou um dos administradores do perfil Por Fora das Quatro Linhas, ou PFQL. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ao convite, da gente poder falar um pouquinho mais sobre o Pedro Caixinha, o novo técnico do Santos. Eu vou abordar tanto o modelo de jogo dele, como o Bragantino de 2024, porque que deu errado, na minha opinião, e a carreira do Caixinha um pouco, assim como quem o Pedro Caixinha é. Primeiramente, falando de modelo de jogo. O Caixinha é um cara, o conceito dele une dois conceitos modernos bastante corriqueiros. O primeiro é o tal do jogo posicional, jogo de posição. Sabe aquela história um pouco guardionista de manter os jogadores numa posição, um esquema, numa engrenagem, sem muitas trocas de posição ao longo do jogo, etc. E o segundo, que é bastante incrível na minha opinião, é o Gegenpressing alemão, a pressão alta alemã, que é aquele jogo que você vai pressionar lá no campo de ataque, que é uma coisa que a gente não viu muito no Santos do Carille, né? Vamos falar a verdade. É aquele jogo que você pressiona lá no campo de ataque, é uma pressão bastante intensa, com o objetivo de recuperar a posse o mais rápido possível e voltar para o ataque. Esse modelo é muito típico da escola alemã, gente como Ralf Rangnick, Jürgen Klopp e Hansi Flick. O Pedro Caixinha trabalha com uma saída de bola muito organizada, indo desde o goleiro até os laterais e pontas. E o jogo dele tem dois preceitos que são fundamentais. O primeiro é o extremo uso do físico dos jogadores. O Caixinha é um técnico que gosta de intensidade. Ele explora muito o físico e trabalha muito isso em seus treinamentos. Essa é uma característica dos treinos dele, são treinos bem intensos, ou seja, não vai ter muita folga, né? Não vai ter muita trégua para os jogadores, não. E o segundo ponto é, o Caixinha é um técnico que gosta muito de explorar laterais e pontas. Esses dois são fundamentais do esquema dele, tá? Falando um pouco mais. No Bragantino, o Caixinha adotou o esquema do 4-2-3-1, principalmente, mas ele também é um técnico com muito repertório tático. E isso, por exemplo, é refletido porque o Bragantino usa outros esquemas, incluindo esquemas com 3 zagueiros. O modelo de ataque do Caixinha é: ele costuma trabalhar com movimentações de jogadores para gerar superioridade numérica e atacar espaços. Esses espaços são atacados tanto pelo passe curto como pelo passe longo. Então, ou seja, ele não é o cara, por exemplo, que vai de uma forma bem direta. Então o Caixinha não é um cara que vai valorizar muito o da posse de bola, ele vai valorizar o ataque. Ele vai atacar diretamente, seja com passe curto ou por lançamento direto. Falando agora sobre o Bragantino de 2024, dois pontos essenciais em se tratando do fracasso do Bragantino de 2024. Na verdade, 3. Primeiramente, tem que se dizer o seguinte: o Gegenpressing não me parece ser uma escolha somente do Caixinha, mas sim da Red Bull. Por que eu estou falando isso? Bom, só você considerar que o Jürgen Klopp, que eu citei, é diretor da Red Bull hoje. E o Caixinha insistiu bastante nesse modelo alemão, que não é muito comum aqui no Brasil, tá? O que aconteceu? O Caixinha teve, primeiramente, 2 perdas fundamentais para o esquema dele nesse ano. Primeiro foi o Léo Ortiz, lá no início, e o Bragantino não repôs a altura. A reposição foi abaixo. E o segundo, que foi a pá de cal, digamos assim, o Bragantino já estava ruim.
Aí, em setembro, o Bragantino decide vender o Elinho. O Elinho, um ponta fundamental do esquema do Caixinha, fundamental para a produção ofensiva do time. E, a partir do momento que ele foi vendido, lembrando, a última vitória do Bragantino do Caixinha no Brasileirão foi com o Elinho. O duelo entre 2-1, Bragantino e Bahia. Depois, foram mais 7 jogos com 4 empates e 3 derrotas. Ou seja, a produção do Bragantino caiu demais sem o Elinho. E soma isso com o Bragantino não repondo a altura e o futebol brasileiro subiu o sarrafo nesse ano, vamos convenhar. Só que além disso, o Gegenpressing alemão, esse modelo muito intenso, muito físico, gera desgaste, gera oscilações, é um modelo que exige treino, é um modelo que exige muita adaptação, exige jogadores adaptados, e é um modelo que no Brasil é um pouco contracultural, porque é um modelo que exige muito jogo sem a bola, muito jogo sem a bola. E essas consequências não são vistas só no Bragantino, não. São consequências vistas no futebol europeu. Por exemplo, se você acompanha a Liga, deve saber que o Barcelona do Hansi Flick começou a temporada em um nível muito bom. Você viu. Só que agora, o Barcelona vem de uma série de derrotas, uma série de resultados ruins, porque esse modelo cansa. Esse modelo gera desgaste nos jogadores, incluindo os mais jovens, que apesar de terem uma alta capacidade de regeneração, também se desgastam bastante, fora as lesões. E isso também pode ser visto quando essa intensidade, o desgaste de elenco, foi visto no próprio Liverpool do Jürgen Klopp algumas vezes. Em temporadas que o time teve que subir o sarrafo demais, jogar muitos jogos com intensidade alta, o time veio para a temporada seguinte muito cansado, com rendimento abaixo. Ok? Então também foi um problema para o Caixinha. E aí você me pergunta, o Caixinha é um cara que se limita ao Gegenpressing? Respondo, não, não é. O que aconteceu? O Pedro Caixinha, vou considerar um outro trabalho dele que está a falar aqui. O trabalho dele no Talleres, da Argentina. No Talleres, o Caixinha, inclusive, enfrentou o Flamengo na Libertadores, tá, em 2022. Foram 2-2 na Argentina e uma derrota por 3-1 no Maracanã. No Talleres, e eu acho que esse modelo pode ser aplicado no Santos, o Caixinha usou um 4-4-2, bastante lateralizado e ainda assim com exploração do jogo físico e do próprio Gegenpressing, mas em momentos específicos e não como filosofia única de jogo. Só que no Talleres ele usou um esquema diferente, o 4-4-2. 2 volantes intensos de marcação, 2 atacantes. Eu acho que ele pode... E qual que foi a grande diferença? A grande diferença entre esse Talleres e o Bragantino é que ao invés de ter uma pressão muito alta, só focada no Gegenpress, na recuperação do terço final do campo, o time do Talleres tinha uma pressão equilibrada, uma pressão de meio de campo, uma marcação individual, uma pressão média. Óbvio, claro, tinha Gegenpressing? Tinha, mas como eu falei, em setores específicos do campo. Eu acho que pode ser uma coisa bastante semelhante a isso. E falando um pouco mais da carreira do Caixinha, o Caixinha começou a carreira em clubes menores de Portugal, ele foi goleiro quando era jogador, e ele teve grande destaque como auxiliar do também português José Peseiro, que foi especulado em alguns clubes brasileiros, tá? O que aconteceu? O Caixinha foi treinar e ele teve grande destaque no futebol do México, sendo campeão no Santos Laguna e no Cruz Azul. E por lá também ele se destacou pelo esquema com 2 volantes. Acho que é um esquema que pode adotar no Santos. E o que dá pra falar também sobre o Caixinha? Ele é um cara que, como ele mesmo diz, é um homem de personalidade forte. E ele considera isso como uma virtude, não como um defeito. Isso traz a ele uma característica muito grande de controle. É um cara bastante controlador de vestiário, inclusive. E tem algumas rusgas com a mídia. É um cara que não tem papas na língua. Tanto que ele entrou em rota de colisão com a imprensa no Cruz Azul, quando a mídia alegou palavras que ele não disse. Ele ficou muito bravo e não foi legal. Não foi uma situação muito legal, tá? E o Caixinha é um cara que tem uma formação acadêmica muito grande, uma formação universitária no futebol, formação universitária. E como eu falei, é um cara muito intenso em treinamentos e muito metódico, explorando tanto a adaptação física dos jogadores ao seu modelo de jogo, como questões táticas. E por fim, se tratando de mercado e utilização da base, o Caixinha é um técnico bastante ativo, que costuma mapear jogadores e que também sabe usar a categoria de base. Ok? E eu acho que com esses 8 minutos e meio que eu falei até aqui, deu pra ter uma noção muito bacana sobre o que é o Pedro Caixinha, o que foi o Bragantino dele
e por que ele deu errado. E, no geral, o que eu acho? Acho uma excelente contratação, é um cara que tem o DNA do Santos, mas tem que ver como que vai ser essa questão da adaptação dele ao clube. Porque é aquilo. Ele precisa de alguns reforços para esse esquema dele funcionar, tá? Porque mesmo assim, mesmo em outros contextos, ele não abre mão do esquema ofensivo dele. E aí é realmente uma questão de ajuste de número de volantes e da linha da pressão. Onde quem vai aplicar pressão, tá? E no mais é isso. Muito obrigado pela participação, pela chance de participar, né? E eu vou pedir para você, se você gostou desse conteúdo, gostou dessa minha análise, visita o nosso perfil, o @PFKNOficial, lá no Twitter e no Instagram.